Fala pessoal, excelente início de semana para você, segunda-feira, dia 12, tô certo, 12 de setembro de 2022, começamos com a nossa leva de podcasts da semana, né, segunda-feira, o primeiro, né, da semana, o primeiro do dia, às 10 e pouco da manhã, deixa eu ver aqui, 10h21, é uma satisfação poder estar conversando com mais uma figura, com mais uma candidata, sempre abrindo espaço para que esses novos nomes possam ser apresentados para o público do Ceará. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente pelo canal TV ANC no YouTube, pelas redes sociais, pelas rádios parceiras também que estão retransmitindo o nosso conteúdo. Aproveita para ir lá no chat do YouTube e deixar a sua pergunta, a sua interação para a nossa convidada de hoje. Eu vou apresentar brevemente, mas ela vai falar mais dela mesma. Natural de Caucaia, palestrante, artista, porque música é arte, candidata a deputada federal, Rose Martins, seja muito bem-vinda ao Destaque ANC. Bom dia, gente! Imensa satisfação em estar aqui com vocês, parabenizando, viu? Porque esse sistema tem trazido oportunidade para muitos. É maravilhoso estar aqui. Poder ter um papinho com vocês, né? Interagirmos. Muito bom. Você percebeu o timbre? Cantora toda, né? Olha aí. Você percebeu aí? Eu me senti agora no show ao vivo. Muito bacana. A gente vai estar tocando nessa parte também, porque ela é uma das defensoras dessa bandeira. A gente estava conversando em off sobre um dos públicos, né, que sofreu demais com os efeitos da pandemia, onde faltou um certo nível de representatividade, e ela chega exatamente para preencher essa lacuna. Mas eu queria conversar com você antes da parte política, né, como a sua trajetória de vida até aqui, até abraçar essa nova missão. Como é que tudo começou? Você hoje se configura como palestrante, como musicista? Como é que foi despertada essa área em você? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até aqui. Não diferente das muitas famílias do nosso Ceará, do nosso Brasil, eu venho de uma família humilde, né? De uma mãe que ficou viúva muito jovem, com muitos filhos. Eu, sendo a mais velha, com apenas 5 anos de idade, tive que ajudar minha mãe a cuidar dos filhos, a criar os filhos, e ela teve que trabalhar. Então, uma prole bem grande. E foi tendo esse papel como mãe, ainda criança, que é adolescente, que eu fui vendo a responsabilidade e a representatividade feminina na sociedade, né? Que nós somos mais capazes, somos mais fortes do que imaginamos. Então, adolescente, eu queria, de certa forma, não só ajudar na criação dos meus irmãos, mas também na forma financeira. E no centro da cidade, com minha mãe, eu vi uma placa assim, precisa-se de vendedora, não é? Entrei na loja e disse, rapaz, eu estou procurando um emprego. Aí ela foi, você está procurando emprego ou trabalho? Assim, as duas coisas. Aí ela, pois entre. Com essa resposta aí faça uma carta. Aí colocou lá, né, as 4 operações e faça uma carta solicitando emprego. E eu fiquei logo. Minha mãe voltou para casa sem mim. Passei uns 3 a 4 meses trabalhando, e quando foi para assinar a carteira, descobri que a moça aqui tinha só 15 anos de idade. Só tinha tamanho e atitude. Era menor de idade. Que é o que tá faltando, né, para muita gente. A juventude tem que deixar menos acomodado, né? Tem que deixar de ser. Tem que procurar não só as redes sociais, mas procurar estar nos ambientes ao vivo, realmente, né? Se ater da responsabilidade das coisas que estão no mundo, que no Brasil, no Ceará, responsabilidade nossa, né? E aí então, você... prossiga, não perca seu raciocínio, perdão. Olha, você não dê linha não, não dê corda não, que eu vou estar sendo bem grande, assim, a matéria. E então, essa família muito grande, tivemos a perda de vários irmãos, né, que na falta da representatividade paterna, embora que uma mãe faça muito, mas é importante também a figura, né, paterna. Perdemos alguns irmãos, né, exatamente para este mundo que está aí acabando com muitas famílias, mundo das drogas, do crime, enfim, perdemos esses irmãos. E a família ficou sofrida, ficou abalada, muitos entraram na depressão, tivemos a perda do irmão pelo suicídio, e isso me puxou, sabe, mais ainda a visão para socorrer
as famílias passando por tudo isso, né? Minha mãe adentrou no alcoolismo, se achando culpada pela perda dos filhos, pelo desencaminhamento dos filhos, né? Nós, como pais, Rose Martins também é mãe, tem um casal de filhos, e também é vovó, tem um netinho de 4 anos. E efetuou esse trabalho e procurou socorrer as demais famílias, porque é um baque muito grande. Aí comecei a fazer palestras motivacionais com relação à valorização da vida como um todo e essas doenças da alma, né? A depressão e a ansiedade. Temos na família autistas, né? E muitos com crise de ansiedade e depressão em tratamento, que é algo que eu creio que a saúde deveria de ter um socorro para essas famílias. É muito difícil a família ter acesso a um psicólogo, a um psiquiatra. Isso praticamente não existe, tem que ir para a rede particular. É algo que nós temos que implantar isso, né? Uma saúde melhor para o nosso povo. Temos muitas famílias que estão sofrendo com a ansiedade, com a depressão e cometendo o suicídio. Então, a gente foi por essa parte. Na política, eu trabalhei muito jovem ainda, nos showmícios, né? Eu gostava muito de cantar quando eu era criança. Um pontão nessa entrevista, então. Exato. Como é que chega aí a música, né, na sua vida? Mas eu trabalhava, eu tinha uma empresa, eu trabalhava como auxiliar administrativo, mas a empresa quebrou, né, de certa forma, e eu fui cantar. Foi o jeito que eu vi de sobreviver. Tentei outras coisas, mas cantar realmente é o que me encanta. É algo que você faz com o sentimento, com o coração. Cantar é você compartilhar com os outros uma alegria intensa, profunda que existe dentro de ti, embora estejamos passando por muita dificuldade, né? E a pergunta que tu me fez, tu lembra? Sim, né? Como é que começou tudo isso? E, na verdade, a gente chega agora nessa parte musical. Como é que chegou a música pra você, nessa questão da arte? Muitas pessoas, assim, das que a gente tem a oportunidade de entrevistar, 90% das pessoas tiveram a primeira oportunidade de cantar na igreja. Começa assim e tudo mais, e depois vai desenvolvendo essa carreira artística. Como é que despertou esse talento pra você, né? Onde foi que você... eu consigo cantar, eu acho que eu posso fazer disso algo pra mim, profissional. Eu via muito, né, os cantores. Elvis Presley, que para mim é o rei, é a voz, nossa senhora, tudo de bom. Elvis Presley me inspirou a cantar. Realmente, Shakira, né, são personagens assim, eternos, eu creio, timbres diferenciados. Cantar para mim é tudo, sabe? É o ar que eu respiro. E essa pandemia nos trouxe, sabe, fortes revelações. Algo que a gente sentia na pele antes. Não nos sentíamos parte da sociedade. Mas dessa vez, nós fomos como invisíveis. Dados assim como seres invisíveis da sociedade. Porque quando a gente faz esses trabalhos sociais, vai para as ruas e tal, conversa com os irmãos, com os moradores de rua, e dá uma palavra, um consolo, leva um alimento, um agasalho e tudo, a gente está do lado de doar. Dessa vez, nós estivemos do lado de pedir, sabe? A gente se desfez de tudo, de carro, se desfez, de equipamento de som. Quando começaram a surgir os trabalhos, a gente teve que alugar som, teve que utilizar dos transportes, né? Uber, enfim, táxi, essas coisas. E a gente viu a necessidade que a gente tem de ter uma representatividade lá dentro. Nós não temos nenhum representante lá dentro. Nós temos médicos, temos professores, temos advogados, mas o profissional da música, nós não temos nenhum lá dentro, nenhum. E a gente sentiu na pele essa emoção de precisar de um alimento. Porque se não fossem as cestas básicas doadas, muitos de nós teriam morrido de fome. Nós chegamos a isso, gente. É sério. É sério. De se desfazer de tudo, de não ter mais nada, sabe? Até saúde a gente perdeu. Teve que fazer um tratamento de saúde, que inclusive eu quero agradecer ao nosso amado senador Eduardo Girão, que se não fosse esse homem,
eu acho que eu teria morrido na pandemia, porque eu adoeci mesmo, sério. Problemas psicológicos, sabe? Colesterol alto, enfim, falta de vitamina. Eu tive que fazer um tratamento seríssimo. Se fosse esse homem ter me socorrido, eu acho que eu teria morrido. Porque a gente se desfez de tudo. Gastou tudo quanto foi limite para poder socorrer o povo das cestas básicas. Chegou ao ponto da gente também precisar pedir. Quanta gente tinha, a gente foi se desfazendo. Só que chegou ao ponto da gente se tornar também a pessoa que estava precisando da ajuda. E é muito difícil. Temos hoje muitos representantes da música. Eu quero fazer um pedido aos irmãos que vivem da música, sabe? Pessoas que têm família, que vivem através da música, né? Músicos, cantores, o pessoal do evento, os holds, as pessoas que montam e desmontam o som, que alugam o som, que possam olhar para isso. Temos vários representantes da classe. A hora é agora. Façamos as nossas escolhas. Vamos escolher alguém que viveu na pele e vive na pele cada emoção, sabe? O médico sabe sobre a saúde, o professor sabe sobre a educação, o advogado, enfim, sobre as leis, sobre tudo. E o músico? Cadê a nossa representatividade? Não existe. Mas existe o pessoal que está batendo na porta e querendo entrar e fazer a diferença, melhorar nossas vidas. Exato, a gente toca nesse assunto, né, de fato, né, durante a pandemia, todo mundo sofreu, né, de fato, durante a pandemia, todo mundo sofreu alguma perda, prejuízos, mas a gente tem que reconhecer que determinadas áreas foram mais afetadas do que outras. O pessoal que vivia do turismo, né, foi uma área extremamente afetada, eventos também, e, de fato, os artistas... E eu não estou falando de artistas renomados, que têm décadas de carreira construída, que estão estabilizados. Não estou falando disso. Eu estou falando, de fato, daquele artista que precisa do restaurante aberto, que precisa do barzinho aberto, que precisa do movimento, que precisa, né? Precisa de um palco, precisa de um público. E aí, eu queria perguntar para você que é mais perto dessa categoria. Tudo fechado. Como é que sobrevive? Como é que trabalha? Até porque você falou que fez um trabalho de doação. Teve um momento que... Peraí, doei. Agora eu preciso desse auxílio, eu preciso ser alvo dessa ajuda. E aí, como é que esse público se sustentou durante esses 2 anos com tudo fechado, sem poder trabalhar? De fato, né? A gente estava até conversando em off, um dos grandes exemplos que eu gosto de lembrar, que materializa essa categoria... É a Yara Pamela, né? Isso. Que, assim, é uma voz do forró das antigas. E ela teve que, de fato, se virar em outras alternativas. Porque ela acabou tendo que voltar pro barzinho. E aí tava tudo fechado, como é que ia trabalhar. Então eu queria perguntar para você como é que foi, né? Para você vivenciar de perto. E aí não tem um mal que não venha pro bem. De fato, eu acho que talvez tenha sido isso que tenha te despertado para a política. Faltou representatividade? Faltou alguém que conhecesse de fato a realidade dos músicos para chegar para uma figura pública e pedir esse auxílio? Porque de fato você pode até fazer, mas outra coisa é você conhecer a realidade. Olha, meu anjo, eu vou lhe dizer uma coisa. Representatividade, aqui fora nós temos a AMUSE, né? Temos o sindicato, o Sindimus, temos a Ordem dos Músicos, que ambos foram tentando auxiliar da forma como podiam. Todos esses órgãos fizeram essa doação de cesta, foram procurar ajudar os mais necessitados, mas não temos essa representatividade dentro, temos fora, sabe? Fazem o que podem, mas não conseguem realmente ter aquele acesso maior, sabe? Para os profissionais. Não conseguem. Mas eles fizeram muito durante a pandemia, muito. Não só antes, durante e depois. São órgãos que trabalham, assim, incessantemente em prol da classe, mas que precisam de uma representatividade lá dentro. De fato, né, quando a gente observa isso, a gente vê que realmente necessita. E aí eu queria te perguntar a respeito do amparo, da política de assistência. A gente viu que já tinha vacina, a pandemia já se estabilizando, algumas coisas reabrindo.
Como é que você olha aquela questão daquele auxílio de R$ 1.000 dividido em 2 parcelas? Como é que foi que chegou aquilo para vocês? Era depois de muita luta, depois de muito movimento, depois de muito bater na porta, aí chega esse auxílio. Foi o suficiente? Deu para você perceber ali que faltava? Tinha uma fragilidade de política pública, de Com pensar? certeza. Faltou empatia, faltou humanidade. É que, como você fala, às vezes a gente enxerga só a voz, o vocalista, mas você falou, tem o pessoal do instrumento que desmonta som, Todos toda uma fazem parte do estrutura. show, todos. Inclusive os donos de bares e restaurantes. Tivemos muitos contratantes que faliram, sabe? Faliram. E esse show, ele voltou só em parte. É por isso que hoje está havendo muito pocket show. Porque as casas, elas não encontram ainda uma estrutura física para contratar aquela banda, sabe? O guitarrista, o violonista, o baterista, não, o tecladista. A pessoa pega, leva um VS, leva um playback, bota sua caixinha, seu celular. É o que pode fazer. O cantor faz isso, né? Vai fazer um pocket show. Muitos irmãos criticam isso. A gente gostaria que realmente tivesse a banda ali, né? Seria maravilhoso que tivesse a banda ali, que Completo, pudesse né? contratar a banda. Porque os irmãos vão fazer o pocket show, não porque eles queiram fazer só, mas é o que está pagando. Exato. Né? Eu faço dupla com o Luiz Verão, nem toda casa pode contratar a dupla. Aí ele vai só. Ele é músico, é violonista e cantor, né? E ele vai só. Mas quando a casa contrata a dupla, vai a dupla. E a gente vai vivendo como pode. Exato. Entendeu? Mas quando você está fazendo o pocket show, você está deixando o baterista em casa, o guitarrista, o baixista, o violonista, enfim, está ficando todo mundo em casa. Falta incentivo, né? Está faltando. Está faltando projeto, incentivo, que empregue todos nós, sabe? Que a gente possa realmente viver da música. Viver com dignidade. Exato. Né? Porque a gente não vive, a gente sobrevive da música. Você acha que existe uma desvalorização do artista local? Com certeza. Com certeza. Grandes shows que tem na cidade, os artistas locais simplesmente ficam fora. É mais fácil contratarem um artista assim, de milhões, não sei quantos R$ 1.000, do que contratarem 10, 20 artistas locais. Poderiam fazer bem mais com muito menos. E fazem menos com muito mais. Entendeu? Entendi, um contraditório. Gastam muito, mas fazem pouco. É isso que está acontecendo. De fato, enquanto você pode até tomar uma água, tô puxando demais de você, deixa eu dar uma passada aqui no nosso chat, o pessoal tá participando. Pastor Lauro, inclusive, eu acho que o Pastor Lauro, se não tiver essa semana por aqui, tá marcado também para vir para cá, para conversar com a gente. Suzy Holanda, Luiz Verão tá aqui no estúdio com a gente também, tá participando. Priscila tá acompanhando a gente lá de Itaitinga, Alzira de Milhã. Conosco também o Teles, lá de Camusim, queria abraçar vocês. A Fernanda de Saboeiro tá com a gente também. Janaína Souza tá acompanhando a gente lá de Cascavel. O Niel também tá aqui deixando a sua mensagem, parabenizando a convidada, né? O Henrique Borges tá com a gente também lá de Tarrafas. Tarrafas, né? Henrique é lá de Tarrafas. O Raimundo lá de Potiretama tá com a gente também. O Antônio Almir lá do Cariri de Porteiras também tá conosco. Eita, deixa eu ver quem que tá mais com a gente aqui também. Tá deixando seu comentário, né? O Antônio Almir tá dizendo que ele também faz bicos como cantor e músico. E ele sabe, de fato, a realidade dificultosa que a categoria tem. A Dalva Duarte tá dizendo aqui, ó, minha candidata a deputada federal. O pessoal tá chegando aqui junto para apoiar. Coisa boa. A Daniele Veras também tá aqui deixando seu bom dia, sua participação. O Yuri Silva tá dizendo aqui que é profissional de eventos, que também sente, né, essa questão da dificuldade. É uma turma ali que meio que depende uma da outra ali, o pessoal de bares e restaurantes e os músicos, uma mão lava a outra. Gente, nada contra quem não pode colocar ali o músico, mas é muito diferente quando você chega num ambiente que tem a música ao vivo, daquela vida, atrai o público, né? Não é não, bichinho? Tu prefere o quê? Uma música ao vivo, um negócio mais agradável, né, e tudo mais. Uma mão lavar a outra. A gente sabe que uma categoria vai auxiliando a outra também. Suzy Holanda está participando com a gente, Uri de Souza também está aqui. Vão deixando aí perguntas, né, os seus comentários que a gente vai estar registrando
ao longo do podcast. A gente falou muito sobre essa questão do músico, da desvalorização, mas a gente sabe que você puxa também para outras bandeiras, né? Você defende outras causas. Quais seriam as outras causas que você pode estar falando aqui para a gente, que você também sente uma falta de representatividade? E se colocando à disposição, você poderia auxiliar, caso você chegue à Câmara Federal? Eu defendo, como eu falei, a valorização da cultura. E cultura é educação. Exato, com certeza. A música é vida, ela salva vidas. Eu também sou compositora. Legal. Você tem trabalhos dessa autoria? Não? Sou espírita, né, palestrante espírita, e eu vejo, né, na nossa doutrina uma falta de amparo maior com as casas que acolhem irmãos sofredores, não é? Famílias totalmente destruídas. Essas casas precisam de o amparo material, né? São casas, por muitas das vezes, bem desestruturadas fisicamente, que precisam de uma certa reforma, casas de apoio ao idoso, casas de recuperação, não é? Porque essas casas têm uma representatividade tão grande na sociedade, sabe? Na reestrutura familiar. Porque muitos irmãos se perdem na rua, se jogam na rua por conta de vícios que não foram tratados dentro das casas. Não é? O alcoolismo, por exemplo. Minha mãe, ela é evangélica. Ela entrou com a clínica para se cuidar do alcoolismo. Ela é ex-alcoólatra. Não é? Minha mãe não bebe faz há décadas. Isso é maravilhoso. Mas tem mães que os filhos abandonaram. Né? Ela poderia ser uma daquelas mulheres que está morando na rua. Não é? Muitas pessoas saem das suas famílias por conta do vício. A família não aguenta, os meninos viciados vendem tudo, acabam com tudo que tem dentro de casa, porque eu já vivi tudo isso, sabe? Já tive irmãos viciados. Infelizmente, não tiveram essa oportunidade da recuperação, né? Se foram com mortes terríveis. Enfim, essas casas precisam de um certo amparo. Nós temos o projeto Reformar-te. Fazer reformas nessas casas de recuperação, casa de idosos e centros religiosos, né? Estruturar aquelas casas danificadas. Fazer isso, para que essas casas tenham um padrão, que possam acomodar melhor as pessoas, né? Eu tenho fé em Deus que vai dar certo esse projeto. Que se não for dessa vez, será de outra vez e será repassado para irmãos que conseguirem adentrar, mas que possam fazer essa diferença na vida das pessoas. Gente, é necessário que todas as pessoas procurem Deus numa religião. Seja católica, seja evangélica, seja espírita. O importante é que você procure uma religião, porque você se encontra com irmãos que estão procurando a mesma coisa que você. Aí tem aquela certa afinidade, sabe? E aí, como diz o nosso filósofo Raulzito, o sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas quando a gente passa a sonhar junto, aí vira realidade. Então, que a gente possa procurar Deus. Não é? Deus, ele nos encontra em toda parte. Né? Somos o habitat de Deus. Então, vamos cuidar bem desse habitat. Perfeito. Antes de eu... Tem uma pergunta mais à frente, mas aí eu vou intercalar para você poder entender. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Eu quero te perguntar agora para quem é que vai. E aí entenda, não que eu queira... Claro, o pessoal que está em casa quer saber para quem vai ser o apoio. Mas é só para introduzir uma outra pergunta. Para quem é que vai ser o apoio a nível de governo do Estado nessas eleições? Nós temos 3 principais figuras, Roberto, Capitão Wagner e Almano. Capitão Wagner. Você vai com o Capitão? Com certeza. Capitão Wagner é representatividade de renovação, de mudança, de mais segurança para o nosso Estado. E aí, com certeza. No dia da convenção dele, aí a gente vai destrinchar esse assunto mais à frente, né? Do porquê das suas escolhas, o porquê de você estar o apoiando. Mas no dia da convenção do União Brasil, ele chegou a dar essa declaração de que, independente de que isso fosse agradar algumas pessoas ou não,
a igreja seria a grande parceira da sua gestão. E aí entra no que você acabou de falar, que as pessoas devem procurar Deus em alguma religião. Como é que você enxerga essa declaração dele? Exatamente é por aí o caminho? Com certeza, com certeza. As famílias, elas se reestruturam na religiosidade. Com certeza. Sem Deus, eu não sou ninguém. Não sou. Exato, perfeito. A gente tem das principais candidaturas, aliás, das candidaturas ao Senado, a gente tem apenas uma mulher que é candidata ao Senado, que faz parte da sua coligação, né? E aí eu queria perguntar como é que você vê essa questão da participação feminina na política. Mudou? Precisa de mais representatividade? Precisa. É um trabalho que está iniciando agora. Como é que são essas projeções pessoais para a mulher na política? Convido todas as mulheres, mães de família, filhas, avós, não importa a idade, enquanto há vida há esperança. Adentrem na política, né? Levantem vossas mãos que lavam, que passam, que enxugam, que varrem, que cozinham, para lutar pelo nosso povo. Precisamos. Lá, 30% é destinado para as mulheres, 70% para os homens. Mulheres, nós somos maioria. Nós somos maioria. E por que não podemos ficar nesse par de igualdade? Por que as mulheres têm tanto medo? É por isso que a gente sofre, né? Sofre violência doméstica. Sofre muitas desigualdades. Porque a gente não coloca a mão na consciência e vê, caramba, tenho que lutar não só por mim, mas pelos meus filhos, pelos meus netos. Aliás, filhas e netas, mulheres, precisamos adentrar na política. Perfeito. Como você contou pra gente seu início de história de vida, que você foi pedir oportunidade numa loja, ali começou realmente colocando a cara a tapa, querendo uma oportunidade, nasce também aqui uma questão pra gente levantar nesse bate-papo, que é a questão do empoderamento feminino, mas por essa questão da independência financeira. O que ocorre? Eu já escutei vários e vários relatos de pessoas mulheres que sofrem violência, aí não é só a física, é a sexual, é a verbal, é a psicológica. Diz, rapaz, por que você não denuncia? A gente tá aqui para ajudar. Tem vários canais que podem te auxiliar. Se não tá sozinha, eu não posso fazer isso porque... Ameaça. Porque eu tenho filhos e eu não tenho uma ocupação, e financeiramente eu dependo do marido, eu dependo do companheiro, algo nesse sentido. Você acha que a questão de incentivar essa veia empreendedora, empoderar a mulher através do eu tenho o meu ganho, eu tenho a minha finança, eu sou independente, você acha que por aí poderia ser um auxílio para que diminuísse esses índices de violência? Era um caminho também? Com certeza. Somos capazes de tudo, né? Como tem aquele jargão, é lugar de mulher onde ela quiser. Nós somos capazes de tudo. A gente não vai medir forças com o homem, que isso aí é impossível, né? Que nós, mulheres, tenhamos a força física, por mais que tentemos. Nós não estamos aqui para medir forças, né? Nem de passar um na frente do outro. É para lado a lado a gente construir algo melhor para todos. Eu acredito, né, nessa coletividade, sabe? Que a gente só vai conseguir realmente herdar esse reino se dermos as mãos e seguirmos adiante com firme propósito, sermos felizes, né? Perfeito. Já quase se aproximando do finalzinho do nosso bate-papo, eu queria te lançar essa pergunta e aí, você responde dentro das suas projeções. A gente está em 2022, daqui a 4 anos a gente vai estar de novo, né, batendo esse papo, trazendo pessoas, trazendo convidados, abrindo espaço para que os cearenses possam conhecer novos nomes, ter de fato essas opções. E aí eu queria te perguntar, qual o Ceará que você imagina para daqui a 4 anos, quando a gente tiver... Daqui a 4 anos, nessa época, a gente vai estar passando pelo mesmo processo, né? Novas eleições. Qual o Ceará que você imagina em 2026? Eu imagino... Ou o Ceará que você deseja? Eu desejo um Ceará com pessoas mais empáticas, sabe? Mais humanas, mais amorosas. Pessoas mais seguras, mais educadas, menos violentas. Eu imagino
um Ceará para todos, né? Um Ceará para frente, para cima. Rapaz, imagina um lugar melhor de se viver, porque o povo rala tanto, trabalha tanto, né? De sol a sol, e para poder pegar o dinheiro, seus tributos, seus impostos, e tacar na conta dos políticos que estão lá em cima, assim, num patamar elevado. E quando vem esse repasse, o salário mínimo, que a gente procura saber o máximo que pode fazer com o mínimo. É impossível viver com o salário mínimo. Você tem que procurar outro meio de vida. Eu imagino no Ceará que a gente possa ter um salário digno, sabe? A gente possa viver com dignidade em todas as profissões. Principalmente na área da cultura. Coisa que está esquecida. Está esquecida. Não temos. Nós temos vários projetos. Um desses projetos é colocar a história da música, colocar a matéria música nas escolas, sabe? Como matéria, é reprovativa, entendeu? Como matéria, a gente não fazia arte, não fazia educação física, então, a música, a história da música, porque não tem como você viver sem música. A gente estava aqui tocando uma música, uma MPB de fundo, que maravilha. Não tem como você ver. A música, ela faz parte das nossas vidas, do nosso passado, do nosso presente, e estará no nosso futuro, no futuro de quem vier. Então, eu imagino isso para nós, sabe? Um Ceará que vale a pena você estar lá para ver. Espetacular. Pessoal, a gente vai se aproximando do final do nosso podcast, são exatamente 10 horas e 53 minutos. Você que está acompanhando o nosso sinal nas rádios do interior, você vai voltar para sua programação local. Aqui no TV ANC, você fica aguardando a notificação. Teremos mais podcast às 14 e às 16 horas. Rose, você tem redes sociais, né? Tenho. Você pode divulgar aqui pra gente? Eu pergunto se tem, porque acredite, tem gente que não tem. Esse rapazinho aqui não tem rede social. Tu tem? Tem. Quem é daqui que não tem? Acho que é o Runner. Tem gente aqui que não tem rede social, né? Mas enfim, precisa ter até porque o nosso meio pede isso, enfim, pra você estar atualizado, estar informado. A rede social também tem seu lado muito bom. E aí eu queria que você aproveitasse para divulgar suas redes, para que as pessoas possam te acompanhar. Meia hora de podcast é muito pouco para que a gente possa conversar, discutir tudo, para que você possa apresentar suas propostas, mas aí as pessoas podem estar te seguindo nas redes sociais. Eu vou estar colocando as propostas nas redes sociais. Queria que você divulgasse aqui também, que você aproveitasse esse momento final para que você pudesse mandar o seu recado para os cearenses que estão te ouvindo e que estão te assistindo também através do YouTube. Antes eu queria dar um alô para minha família, que está espalhada por todo esse Ceará. Rose Martins é a Rosélia, a filha da tia Núbia, da dona Núbia, que morava lá no Conjunto São Francisco. Se atentem a isso. Prestem atenção. Rose Martins, essa menina, jogar a carimba na rua, quebrar as paredes, a janela, tudo. Gente, Rose Martins, cantora. Rose Martins, cantora. E tem Rose Martins, Luiz Verão e Rose Martins, né? Que é a rede da dupla. Que a gente trabalha em conjunto, mas tem a Rose Martins, cantora, o meu Instagram. Qual é o estilo de vocês, assim, que vocês costumam mais cantar, assim, nas apresentações? Nos eventos, rola de tudo. A gente só não canta funk. A gente ainda não teve essa nuance ainda da musicalidade. Mas rola de tudo. Carimbó, axé, MPB, pop rock, nacional, internacional, shot, tudo. A gente faz um show, assim, bem completo. Muito bem bom. Completo. Vou constar sua agenda para levar esses meninos aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa necessidade do som, da gente ter que alugar o som, sopraram um projetozinho, né? Nosso batera, um batera show, Moisés de Melo, ele, conversando comigo, ele disse assim: Rose, tem um projeto que seria bom que tu colocasse. Só que já estávamos com esse projeto, mas é bom que pensemos junto. Acordes do Bem. Montar a primeira estrutura de trabalho de um músico, de uma música. Você vai iniciar na música, você não tem condições de comprar a sua caixa, a sua mesa de som, o seu instrumento, montar esse primeiro equipamento para os músicos que querem ingressar na carreira artística, profissional. A gente vai fazer esse projeto, Acordes do Bem.
Perfeito. Vai dar a vara e o peixe e pescar, a gente já sabe, né? Não tem como você brincar de música. Ou você faz, ou você faz. Tá vendo a questão da importância do conhecimento específico, né? Esse rapazinho aqui, ele sabe ele sabe mexer nessa mesa e colocar no ar e cortar a câmera e tal e tudo mais. É uma expertise dele. Mas aí se você for colocar esse projeto na mão dele, pra quê? Eu tô falando de tu, pra dar exemplo da minha pessoa que eu também não sei nada disso não. Mas aí se for colocar na mão dele pra, vamos lá, projeto pra quem tá iniciando na música, o que precisa? Pra onde é que vai? Como é que começa? Você acabou de destrinchar em poucas palavras, você vai começar, não tem condição? Tem um projeto que vai dar condição para você ter, que de fato na pesca seria a vara, mas aí a sua caixa de som, a sua mesa, seu instrumento, precisa de conhecimento específico para trabalhar por áreas específicas. Mas não perca seu raciocínio, pode continuar. E casas, se atentem. Os cantores, os músicos têm o seu público. Quando eles vão cantar num determinado lugar, aí o pessoal tá lá esperando, por exemplo. Eu tô famosa que só. Rose, aí bota uma foto pra fazer o vídeo e tal e tudo. Já tá esperando. Gente, coloquem pelo menos um dia da semana. Como é que se diz, meu Deus? Fugiu? Fixo. Sim. Coloque a atração pelo menos uma vez na semana, não é? Ou pelo menos 2 vezes ao mês. É porque tem patrões que contratam você uma vez no mês e em dias diferenciados. A gente agradece demais o contrato. Mas aí, isso aí deixa o público, sabe? Nossa, não tem como se programar. Porque um dia você está na quinta, um dia você está na sexta, um dia você está no sábado. Então, gente, contratem os músicos, os cantores, em dias específicos. Olha, vamos botar de 15 em 15 dias, né? Numa sexta, ou no sábado, ou no domingo, mas naquele dia específico, né? Exato. Não essa coisa aleatória, né? Que o pessoal diz, olha, eu não sabia que vocês iriam estar na quinta. Aí eu fui na sexta, que vocês estavam na sexta, coisa desse tipo. Só um parâmetro, nosso internauta tá dizendo aqui que já pensou em tocar em barzinho, mas sem caixa de som não dá certo. Então, tá assim, vendo? Pessoa que tem a vontade, né? A voz do bem. E não tem a condição, né? Pensa, Exato. Mas aí você tem uma ideia. Na hora da prática, você precisa de algumas ferramentas. E aí você não tem. E nem tem onde ir atrás, nem tem onde conseguir. Então, o Projeto Acordes do Bem chegaria com esse apoio, com esse amparo. Exatamente. E outra coisa. Tu sabe que política não é profissão, né? Não, com certeza. Não era pra ser, né? Não era pra ser carreira. Mas o pessoal né? tá fazendo carreira. Tá fazendo de profissão. carreira. Ou seja, com 50% do salário de um deputado, a gente consegue fazer muita coisa em prol dos outros. Exato. Das casas, né? Dos artistas. Dá para viver só com 50%. Por que esse povo não faz? Não faz esse esforço. Uma dúvida que fica aí para quem já está exercendo o cargo eletivo dentro. Responder. Não faz muita coisa. Outra coisa que as meninas disseram, Rose, tu diz que tu é espírita. Gente, eu sou espírita, eu sou cristã. Porque toda criatura que procura fazer o bem, que procura seguir os ensinamentos de Cristo, é cristã. Então, eu jamais vou negar a minha convicção religiosa. Ué? Tenho muitos seguidores, muitos amigos, muitos eleitores de outras religiões, né? Lembrando que Deus é um só. E abrange todos os centros religiosos e todos os seus filhos. Então, sem preconceito de forma alguma. Perfeitamente. Gente, bate-papo muito interessante. Como é que tá a sua agenda? Não é, rapaz? Como é que tá a sua agenda aí para os próximos dias? Fiquei muito interessado aí, né? Tem coragem não, Gi? Tem? Gosta de um forrozinho? Dá valor. Como é que tá a sua agenda aí para os próximos dias, para essa semana? Aí você também tem que ver, porque tá em agenda de campanha também. Eu botei esse rapaz para falar um pouquinho, bote o Luiz Verão, só para ele responder a agenda. Só o sábado que eu tenho decorado, que é na Casa Paraense, no horário do almoço, em frente à Receita Federal, ali na Rua Barão de Aracati, 950, Casa Paraense, Luiz Verão e Rose Martins, na hora do almoço. Muito bom, viu? Perfeito. Decorado aqui. E no sábado à noite é Assis Imperial, lá no Papicu. Muito bom. Tá, então você que tá acompanhando a agenda já tá passada. Rose, a gente vai marcar um dia pra você vir, não como candidato, mas você vir como profissional da música. Você, Luiz Verão... Show.
só pra gente falar sobre tudo isso também, dificuldade do público e divulgar seu trabalho e a agenda e o trabalho de vocês em parceria. A gente tem o ANCast, que é o podcast temático da rede ANC, só para falar sobre essas outras coisas fora a parte política. Então, com um espaço mais livre, a gente vamos agendar só para a gente falar sobre a sua trajetória, sobre a sua caminhada e os trabalhos que você tem em conjunto. Tranquilo? Então é isso, vamos lá, né? Passe o recado para o cearense, pessoal de fato quer acompanhar a sua palavra final e a gente fica disponível para uma outra oportunidade. E claro, reforço mais uma vez com os amigos que estão acompanhando a gente, quer saber mais sobre Rose Martins, ela vai agora divulgar as redes sociais para que vocês possam acompanhar o trabalho dela, tanto na música como o que ela tem a oferecer dentro da política também. E agradecendo ao espaço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo ao pessoal que tem chegado junto, tem dito, Rose, vai dar certo dessa vez, a gente tá com você, e dizer que todos os projetos serão executados, todos os projetos, e outros mais, né? Procuraremos parceria desse nosso futuro governador, eu tenho fé em Deus que esse homem vai entrar. Trabalhei com ele na campanha passada, faltou pouquinho para esse homem entrar. Então, dessa vez, vai dar certo, que o povo faça valer o seu direito de escolha, né? Porque o voto é algo que não se vende, gente. É uma das coisas que a gente tem de mais preciosa, é o voto, a liberdade de escolha, né? É isso que eu tenho para dizer. Só gratidão a Deus por tudo e parabenizar vocês, essa juventude maravilhosa aqui da ANC. Olha, os jovens vão conquistar o mundo. Rapaz. Estão vindo cada vez mais evoluído. Coisa boa, então a gente agradece a sua presença, a gente agradece a você que ficou acompanhando nas rádios do interior, você que ficou acompanhando também no TV ANC, e fica ligado com a gente, 14h, temos mais convidados, temos mais destaque a ANC, com uma nova figura aqui trazendo para você nessa segunda-feira que tá cheio de convidados para a gente participar. Deixa eu só passar aqui rapidamente na nossa live para deixar registrada a audiência do Miqueias Mix, do Marcos Gomes, do Lincoln Nogueira e da Suzy Holanda. Gente, você que tá chegando agora, que perdeu todo o podcast, ele vai ficar salvo no nosso canal. E aí você vai poder acompanhar desde o início todo esse bate-papo bacana de pouco mais de 40 minutos que a gente teve com a Rose. Suzy! Obrigado, Suzy. Obrigado. É isso que motiva... Suzy é cantora lírica, viu? Traga ela pra cá, pra fazer Suzy uma entrevista. Parafraseando lá, Suzy, queremos você aqui, viu? No nosso podcast, tá? Confirmado mesmo, depois eu vou pedir. Você passa o contato, se você tiver, a gente pede pra produção entrar em contato com ela para marcar um podcast pra gente falar só de música, pode até ser em conjunto. Gente, obrigado demais pela participação de vocês. A gente se vê numa próxima, 14h, eu não sei como é que tá a agenda, mas vai ter mais convidado aqui no TV ANC, no Destaque ANC, levando para você sempre uma figura que tá no meio político, buscando seu espaço, e a gente tá aqui democraticamente abrindo para que cada pessoa venha aqui apresentar suas ideias para esse momento super importante que o nosso país vive, ano de eleições. Até mais. Tchau, tchau.